No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a comunicação não violenta e como você pode utilizar essas técnicas para aprimorar a sua comunicação e com isso melhorar os seus relacionamentos e desenvolver conexões mais positivas e mais duradouras. Na primeira vez que estudei sobre comunicação não violenta, muitas coisas mudaram na forma como eu me relacionava com a comunicação. E definitivamente eu parei de me incomodar com as agressões que eu recebia e passei a tomar muito mais consciência na forma como eu me comunicava para aprimorar a minha própria comunicação e poder de influência. Vamos primeiramente entender os conceitos da comunicação não violenta. Reflita comigo. Sabe por que as pessoas agridem? Porque provavelmente elas se sentiram também agredidas e aí elas reagem conforme elas recebem a ação, a comunicação das outras pessoas. Em algumas situações, você pode ter se comunicado sem nenhuma intenção de agredir alguém, mas a sua ação, a sua palavra ou a sua não ação ou a palavra não dita pode ter sido interpretada pela outra pessoa como uma agressão e vice-versa. E essa situação na comunicação acaba se tornando um círculo vicioso e aí estremece ainda mais, cada vez mais, as relações entre as pessoas por conta dos ruídos na comunicação. Tenho certeza que você já se sentiu agredido e ofendido por outras pessoas, às vezes até injustiçado. Então assista esse vídeo até o final, porque o que eu vou contar aqui vai te ajudar a lidar melhor com as situações mais conflituosas da comunicação e vai te ajudar a desenvolver uma comunicação não violenta, mais humanizada, mais assertiva e que vai causar melhorias consideráveis nas suas relações pessoais e profissionais. Eu tenho certeza que você já passou por isso e já se sentiu agredido e injustiçado. Então assista esse vídeo até o final, porque ele vai te ajudar a entender os gatilhos da comunicação violenta, principalmente como ser um comunicador não violento. E lembre-se, por que é importante ter uma boa comunicação? Porque a qualidade da nossa comunicação, ela reflete diretamente na qualidade dos nossos relacionamentos, que por sua vez determinam o sucesso da nossa vida pessoal e profissional. Então vamos começar pelas premissas. Pessoas que se sentem agredidas, agridem, certo? Quando nos sentimos agredidos? Geralmente quando temos uma necessidade nossa não atendida. E quando temos uma necessidade não atendida, é porque ela está ligada a um sentimento que é importante para nós e que naquela relação de comunicação ela foi ferida ou algum sentimento não foi também atendido. E toda essa circunstância de necessidade de sentimentos não atendidos gera uma sensação de dor. E quando sentimos dor, qual é a nossa primeira ação ou a nossa reação? Culpar o outro pela dor que nos causou. Então, achamos que a pessoa nos agrediu porque não atendeu a nossa necessidade. E por isso respondemos também com algum nível de agressão. Para facilitar para você, eu vou dar alguns exemplos para que fique bem tangível o que eu estou dizendo aqui nas premissas. Vamos lá. Vamos imaginar o pensamento ou até a fala de uma mãe quando ela tem os filhos que não atendem às suas ordens. Ela pode pensar com ela mesma: o meu filho não me respeita porque ele nunca faz aquilo que eu peço. Nesse caso, a mãe sente que o filho não atende à sua necessidade de ser respeitada, de ser atendida. E ao sentir essa falta, ela sente que aquilo de alguma forma, inconscientemente, é uma agressão e aí o que ela faz? Ela reage, ela grita, ela fica brava, ela se revolta e ela sente a dor de não ter aquilo que ela pediu sendo atendido pelo filho. Um outro exemplo, alguém diz para você: você nunca entende aquilo que eu te peço. Você pode
nesse caso, se sentir ofendida porque a outra pessoa julgou que você não tem capacidade de compreender as coisas. Então, quando você se sente humilhada nessa situação, você pode reagir de uma forma também agressiva, ou você pode ficar magoada, chateada com a fala daquela pessoa, e isso vai afetar diretamente o seu estado emocional. Tem um outro exemplo que é clássico, que eu escuto várias vezes por dia. O meu chefe me ignorou porque ele não elogiou o excelente trabalho que eu fiz com todo esforço para entregar um resultado satisfatório para ele. Então, a falta de um elogio soa para você como uma falta de reconhecimento do seu chefe. A sua necessidade de ser reconhecida, ela não foi atendida, e você pode eventualmente se revoltar contra o seu chefe, sentir que você não está no trabalho ideal, sentir que você não tem o melhor chefe do mundo. E aí, como você não pode brigar com o seu chefe ou cobrar um elogio, você se sente mal, você se sente incapaz, você se sente infeliz naquele trabalho que você está exercendo, mesmo você tendo dado o melhor de si para fazer o melhor trabalho, mas você deixa de dar valor para tudo isso porque o seu chefe não te reconheceu. Percebem que nesses 3 exemplos que eu trouxe, sempre há uma projeção de responsabilidade para que o outro faça algo que atenda uma necessidade, uma expectativa minha. E além de eu ter essa sensação de frustração por uma expectativa que eu tinha que não foi atendida, eu ainda julgo as ações do outro conforme a minha ótica. Então eu julgo que o meu chefe não me reconhece porque ele não teve a atitude que eu gostaria que ele tivesse naquela situação específica. E aí, como consequência de todas essas frustrações, de expectativas e sentimentos não atendidos, eu posso ter um comportamento, uma atitude, uma resposta, uma reação agressiva, como eu posso internalizar essa agressão através das mudanças nos meus estados emocionais, que acabam refletindo diretamente no meu desempenho na vida, nas relações e também profissional. Então, como é que você muda a sua comunicação, partindo do princípio de que você não pode mudar o outro, de que você não pode esperar atitudes do outro para se sentir reconhecida, para ter as suas necessidades e os seus sentimentos atendidos de acordo com a comunicação que você estabelece com as pessoas à sua volta? A resposta é simples. No lugar de você tentar entender, julgar a atitude do outro, você deve focar em transformar a sua atitude, a sua ação, para ter mais influência sobre as pessoas, sobre aquilo que está à sua volta, através da sua comunicação. Então, a primeira coisa que você precisa aprender é reconhecer quais são os seus sentimentos, quais são as necessidades que você tem no dia a dia, nas suas relações, e entender que esses sentimentos e essas necessidades nem sempre serão atendidas, e muito menos através da comunicação da outra pessoa você vai sentir que ela é atendida. Então você precisa assumir a responsabilidade e saber lidar com os seus sentimentos, com as suas frustrações, e não projetar essa dor no outro, e sim internalizar essa dor para que você consiga resolver ela dentro de você, para que você consiga usar outras estratégias de comunicação para obter outras respostas, outros resultados das pessoas com quem você se comunica, com quem você se relaciona. E claro, não poderia deixar de dizer isso nesse vídeo: se você precisa conhecer os seus sentimentos e as suas emoções, você deve trabalhar algumas técnicas para aprimorar o seu autoconhecimento. E depois que você aprimorar o seu autoconhecimento, você precisa trabalhar um outro aspecto também muito importante, que é o de não julgar.
entender que sempre que você julga, você está julgando com base na sua visão de mundo. E também, quando alguém te julga, ela está julgando com base na visão de mundo dela. Então, o julgamento da outra pessoa não diz sobre você, e sim sobre ela. Quando você entende essa separação, você começa a desenvolver um outro aspecto também muito importante da comunicação não violenta, que é a sua capacidade de compaixão e de empatia, de olhar o outro como ele é, entender a história, a perspectiva da outra pessoa, sem o seu olhar interferindo ali no julgamento. Um outro fator também muito importante para que você tenha uma comunicação não violenta é não se alimentar de culpa, nem culpar-se pelas suas eventuais falhas e não culpar o outro, como eu disse no começo do vídeo, por não ter atendido às suas necessidades, por ter ferido eventualmente algum sentimento seu. Lembre que a culpa, ela carrega um sentimento de dor, e quando a gente fala de dor, a gente automaticamente associa a algum nível de agressividade ou a algum nível de mal-estar, de transformação dos nossos estados emocionais, do positivo para o negativo. Então, a culpa, ela é o seu inimigo da comunicação, tanto quando você se culpa, quanto quando você culpa o outro pela comunicação. Se algo não está funcionando naquela comunicação, você tem a responsabilidade de mudar a forma como você está operando ali as técnicas de comunicação não violenta. Outro fator, e esse é o último que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, é a questão de quando você se comunica, você precisa atentar-se aos fatos, você precisa ter uma certa objetividade. Por quê? Porque quando você coloca sentimentos e julgamentos, você está usando as técnicas da comunicação violenta. Lembra? Quando você se atém a dados e fatos, quando você é sincera com os seus sentimentos, expõe as suas expectativas de uma forma bem natural e bem transparente para outra pessoa, você consegue ser mais diretiva, mais assertiva e fazer melhores acordos, deixar mais claro para outra pessoa o que você espera dela, não de uma forma subjetiva, mas de uma forma objetiva. Então, antes de finalizar, eu vou dar alguns exemplos de como eu aplico as técnicas da comunicação não violenta nos primeiros exemplos que eu trouxe aqui no comecinho desse vídeo. Vamos para o primeiro exemplo do filho que não obedecia à mamãe. Como a mamãe pode dizer para o filho: filho, eu quero que você guarde os seus brinquedos todas as vezes que você terminar de usá-los, porque eu não gosto da casa desarrumada. Nesse caso, ela não usou nenhum julgamento, ela foi clara no que ela queria que o filho fizesse, ela não usou um tom nem um pouco agressivo, ela foi firme e direta. E esse comando para o filho vai soar como uma forma muito mais diretiva do que naquele embate que o filho já nem ouve mais, porque a mãe grita, porque a mãe repete sempre as mesmas frases. Então isso já acende um alerta ali na cabecinha do filho para que ele preste atenção exatamente e lembre-se do comando que a mamãe deu. Agora, o segundo exemplo, quando a pessoa fala: você não entende nada do que eu falo, do que eu te peço. Nesse caso, a dica que eu te dou é: compreendo o que você está me dizendo, mas eu quero que a nossa comunicação funcione. Por isso, eu vou pedir que você me diga exatamente qual foi o ponto em que eu não atendi a sua expectativa. Nesse caso, se você usar uma entonação amigável, humanizada, com o intuito de realmente, com a intenção de realmente aprimorar a intenção com aquela pessoa, você vai estar tomando a iniciativa de melhorar a comunicação, vai aprender a perguntar de uma forma mais direta o que a pessoa quer e também esclarecer as suas dúvidas, porque pode ser que a pessoa também não seja clara, não esteja sendo objetiva, mas você tem a responsabilidade de ter certezas ou o maior número de informações possíveis quando alguém te pede alguma coisa para executar. Então, quando a pessoa te pede alguma coisa e você não entendeu ou acha que entendeu, a responsabilidade também é sua.
E o último caso, quando o teu chefe não te elogia. Quando o teu chefe não te elogia e você fica triste, é porque você está deixando de reconhecer o seu excelente trabalho. Então, pense com você, eu fiz o meu melhor trabalho. Eu estou com a minha consciência tranquila de que eu entreguei e eu realmente sou um profissional de excelência. Obrigada a mim mesma, parabéns a mim mesma pelo resultado que eu consegui obter. Não importa que eu não tenha recebido um elogio. Pode ser que o reconhecimento do teu chefe, na visão dele, seja entregar um bônus, seja entregar um mais trabalho, mais confiança, ou ele nem pense que naquele momento um elogio é aquilo que você está precisando. Tá? Então pense sobre isso, valorize você o seu trabalho, não importa que não veio externo, não veio do teu chefe. Se você fez o seu melhor, é isso que importa para você, para sua vida e para sua carreira. Perceba que nos 3 exemplos que eu dei de como praticar a comunicação não violenta, eu não usei julgamentos, eu não trabalhei com expectativas e eu trabalhei com sentimentos que são de mim para fora, não trabalhando com aqueles sentimentos que eu não tive atendido, mas que eu reconheci em mim e que eu vi que de alguma forma eu pratiquei aqueles sentimentos dentro, né, das minhas ações, dentro da minha comunicação. E eu fui clara, eu fui honesta comigo mesmo e com o meu interlocutor. Então, lembre-se que para praticar a comunicação não violenta, você precisa se conhecer, você precisa trabalhar os seus sentimentos, baixar a expectativa, zerar a culpa e ser honesta com você mesmo. Tenho certeza que se você aplicar essas técnicas, se você treinar, se você assistir esse vídeo mais de uma vez, a cada dia você vai ter condições de aprimorar a sua consciência e usar essas técnicas e praticar essas técnicas na sua comunicação. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você curta, que você comente e que você siga o meu canal, porque toda semana tem um vídeo novo aqui para você.